CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre mais uma marca chinesa que está chegando aqui ao Brasil, e esse vai ser o momento de você entender exatamente os planos, as estratégias, o que esperar dessa montadora que já tem carros à venda por aqui, mas claro, tem todo um plano para os próximos meses também. Eu estou falando da Omoda Jayco. A gente vai explicar que marca é essa, que carros já estão à venda, quais são os planos, como eu já disse aqui, para os próximos meses e para os próximos anos. Hoje você vai saber tudo. Eu sou Guilherme Muniz e estou mais uma vez aqui com o André Shawn, da revista Auto Esporte. Tudo certo, Shawn? Tudo bem, Gui, e você? Tudo certo também. E a gente trouxe aqui a pessoa que guarda esses segredos, que sabe tudo do que está aí nos planos da Omoda Jayco, para poder explicar exatamente para você que ainda não conhece ou que vai saber um pouco mais dessa marca. A gente conversa hoje com o Roger Corazza, que é vice-presidente executivo da Omoda Jayco no Brasil. Roger, obrigado pela sua participação aqui na CBN. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Guilherme, André, é um prazer estar com vocês aqui para a gente contar os segredos, talvez nem todos eu possa falar, mas com muito prazer estou aqui. E vamos lá, vamos falar dessa marca incrível que chegou há pouco tempo aqui e já está fazendo um barulho grande no mercado. Né? Boa. Os produtos são fantásticos. Queria começar te pedindo, assim, como é que você apresentaria essa marca para alguém que ainda não conhece ou que ouviu já falar nos últimos meses. Mas até porque a gente sabe, né, você que está nessa indústria já há bastante tempo, a gente vive um momento dessa indústria muito diferente do que a gente viveu nos últimos anos, com muita montadora chinesa chegando. Então, é normal que quem não acompanha tão de perto, às vezes até se sinta um pouco perdido. O que é a Omoda Jayco? O que você diria que são aí os principais atributos? Como é que ela se diferencia de outras tantas que estão chegando e, claro, das montadoras que já estavam por aqui? Não, legal. Acho que a primeira questão é dizer há quanto tempo a gente está aqui e quanto tempo a marca existe globalmente, né? Nós estamos aqui aproximadamente há um ano e entendemos claramente a situação do ponto de vista dos consumidores, né? Quem somos, que carros que temos, né? Muita marca chegando, a gente está falando somente esse ano, agora de 26, tem mais de 100 lançamentos na indústria automotiva. Então, como é que a gente se coloca, se posiciona, se torna conhecido como brand, como produto, como tecnologia? E eu acho que esse, nesse momento, talvez seja um dos meus maiores desafios, né? Como a gente não tem histórico de marca ainda, como é que a gente se posiciona? Então, só para vocês entenderem, a Omoda Jayco é uma marca internacional do grupo Chery Global, tá? O grupo Chery fechou o ano passado com mais de 2 milhões e 800 mil unidades vendidas globalmente. É uma marca extremamente forte globalmente, e ela criou marcas para trabalharem em setores internacionais. São várias marcas hoje que estão dentro do grupo Chery, e a gente começa a operação aqui no Brasil, então, com o Omoda Jayco. Tá? O Omoda Jayco, então, faz parte do grupo global e com marcas que estão mais adaptadas aos cenários de exportação da China. A Omoda Jayco, globalmente, ela tem 32 meses, é uma marca nova, mas já é uma marca de um desempenho impressionante. Para vocês terem uma ideia, em 32 meses de operação global, ela ultrapassou agora mais de 64 países presentes, ela alcançou 800 mil unidades vendidas. Então, a velocidade de escala dessa marca é impressionante. E por que essa escalada tem sido muito forte? Não é somente o design, né, dos carros são incríveis, eles são muito mais adaptados, né, às realidades globais, como eu disse, marca para exportar realmente, mas também do ponto de vista das tecnologias, que são muito diferenciadas, principalmente nos motores híbridos e PHEV, os plugins que a gente chama, né, que tem todas as tecnologias juntas, e uma marca muito focada também na questão de tecnologia, segurança, robustez, conforto. E são duas marcas mesmo, que se posicionam. Uma é a marca Omoda, a gente fala Omoda Jayco, né, na sequência, para ficar mais familiar, mas Omoda é uma marca que tem um foco dela muito forte na questão de design, né? As curvas, o design do carro é extremamente relevante, e ela se posiciona um pouco mais ali da linha mais style, vamos dizer assim, do estilo, né, da diferenciação, do Omoda mesmo vem ali de moda realmente, né, bem esse cliente, que tem um interesse mais em design.
E a Jayco já é uma marca de ataque do ponto de vista SUVs, então ela já tem uma linha bastante diferenciada, ela já é um produto também com uma tecnologia super agressiva. Então, o posicionamento das marcas, elas têm uma tendência a andarem muito paralelas e quase que uma democratização dentro da marca do ponto de vista de qual é o seu perfil, né? Se você está ligando mais a design, mais a experiência, ou você quer um carro realmente de ataque, de SUV, de off-road, então tem bastante essa característica. Embora as tecnologias são usadas nos dois produtos, são estilos de clientes Uhum. para atender perfis diferentes. Atualmente, nesse começo de história, tem o Moda 5, o Moda 7 e Jayco 7. Tem tecnologia Heavy, que é o híbrido sem recarga externa, tem plug-in, tem elétrico. Esse é o caminho que o Moda Jayco vai continuar trilhando, focado nesse mercado de elétricos híbridos. É um mercado em expansão no Brasil, ano a ano vai crescendo, mas ainda em comparação a motores a combustão tradicionais, é muito pequeno. Então, a Moda vai seguir nesse caminho ou tem também tendência de ter motores a combustão? Legal. A gente fala muito sobre os NEVs, que é o New Electric Vehicles. A gente tem discutido muito isso. Bom, como propriedade de discussão, né, eu tenho na companhia duas semanas, são 15, 16 dias hoje, né, mas tem sido bastante intensos, mas já entendi um pouco o posicionamento de marca e para onde a gente vai. A primeira questão bastante relevante a se dizer a gente vê muito essa questão do híbrido aqui sendo muito discutido, né, como tecnologia fundamental para o Brasil, inclusive pela questão, né, das possibilidades que temos em relação ao tamanho do país como continental, a questão realmente da recarga, do abastecimento, os desafios que a gente tem, né, dentro dos cenários da nossa região, que não são muito diferentes dos cenários globais, mas a estratégia do Moda Jayco é muito forte em relação, primeiramente, aos carros plug-in hybrid. Então, a gente tem tecnologias muito diferenciadas e a gente acredita muito nessa questão do caminho para a marca ser de democratização, de fato, de todas as possibilidades. Então, a possibilidade de você carregar o veículo, a possibilidade de você abastecer o veículo, a possibilidade de você retroalimentar o veículo. Então, a grande fortaleza do grupo está nas suas tecnologias, tá? Na sequência, obviamente, como você disse, né, como o Moda 5 e outros produtos que a gente vai trazer híbrido, né, eu já anunciei recentemente que a gente vai trazer o Jayco 5, meados de abril e maio, isso já está confirmado, que também vai ter a possibilidade, que também vai ser híbrido na sua essência, mas estamos trabalhando também com possibilidades de carro ICE, de carros a combustão. Então, o grupo, ele tem todas essas tecnologias, nós teremos essas tecnologias aqui e a nossa ideia é ter soluções, não somente para os perfis que eu disse, né, ou de Omoda ou de Jayco, mas soluções também de acesso às tecnologias e aos sistemas. Mas eu acredito, assim, realmente de que o grande diferencial do grupo Omoda Jayco, da Chery, será, sem dúvida nenhuma, em relação aos plug-in hybrids. De fato, é onde a gente vai colocar foco. Teremos todas as tecnologias, mas o foco realmente é trazer essa solução de democratização também dos acessos à tecnologia para os clientes a custos realmente muito, muito interessantes, muito acessíveis e bastante competitivos. Uhum. Esse é o caminho estratégico da marca nesse momento. E juntando um pouco, Roger, o olhar para trás e o olhar para frente, né? Nesse período que a marca já está por aqui, cerca de um ano, né, pelo que você comentou, Isso. o que tem de balanço desse período, seja em vendas ou seja no modelo mais buscado, nesse feeling sobre a tecnologia que o consumidor brasileiro está buscando, e o que vocês estão projetando para 2026 em termos de crescimento a partir dos planos novos que estão em desenvolvimento? Isso. Os lançamentos foram, né, na sequência, logo quando a marca chegou, foi o lançamento do Omoda E5, né? A gente teve, então, o acesso direto ao carro puramente elétrico. Na sequência, o Jayco 7, que aí a gente já trouxe, então, os plug-in hybrids. E depois, recentemente, também o Moda 5 e o Moda 7. Até esse exato momento, a gente atingiu em torno de 10 mil unidades. Foi um ramp-up bastante interessante. Se a gente comparar quando outras chinesas chegaram aqui nesse mesmo período, né, no mesmo período de existência, vamos dizer assim, o nosso ramp-up foi mais rápido. Acho que o grande diferencial tem sido, primeiro, o design dos carros, que chama bastante a atenção.
Segundo, a gente tem uma rede de concessionárias bastante performante. O trabalho que foi feito com elegibilidade de grupos de concessionárias são grupos altamente performantes e altamente especializados nas suas praças. Nesse momento, a gente está com 62 pontos de venda, mas eu tenho um ramp-up para esse ano. Até junho, por exemplo, eu devo chegar a aproximadamente 100 pontos de venda, devo fechar o ano com 116 como target. A partir do momento que eu vou crescendo o ramp-up de volume, eu também estou trabalhando em nomeações de novos grupos. Nesse momento, as grandes cidades já estão bastante cobertas, que a gente chama de Tier 1, né, nas principais cidades. E na sequência, a gente já está trabalhando um pouco mais das regiões interioranas, mas não talvez o interior menor. Né? A gente está naquela segunda etapa já para chegar em torno de 115, 116 pontos de venda. Então, o que aconteceu até agora com a marca é bastante interessante. O que a gente precisa fazer agora, dentro da estratégia que eu estou traçando, obviamente, eu tenho a ciência, né, com essa experiência que eu tenho de indústria automotiva, eu sou muito focado na questão da experiência. Tá? De fato, claro, todos que sentarem aqui vão falar as mesmas coisas sobre produto, né? Mas eu diria assim que eu estou muito satisfeito com a qualidade do produto. A gente discute muito a qualidade dos produtos chineses. Eu tenho que reconhecer, né, trabalhando em indústrias tradicionais até questão de 3, 4 meses atrás e 32 anos nessas indústrias, passando por diversas marcas. Hoje eu reconheço que, de fato, os carros chineses, especialmente da Honda Jayco, na questão de tecnologia também, eles são bastante diferenciados, né? Eu acho que o produto, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está super bem atendido. O que a gente precisa trabalhar agora é muito a questão de marca, né? De confiança na marca, de trazer para o brasileiro uma proximidade, de trazer confiança, de trazer um pós-vendas muito forte. A gente tem uma warehouse, né? Um espaço onde a gente tem aqui em Cajamar já totalmente dedicado a ter uma reposição muito rápida de peças. Então agora eu quero dar a garantia e construir junto aos brasileiros essa garantia de uma excepcional experiência nos touchpoints com a marca Honda Jayco. E para isso, eu preciso realmente ter um atendimento diferenciado nas concessionárias, eu preciso ter uma jornada muito fluida, eu preciso ter experiências com o produto. Eu acho que nesse momento, tem sido o grande foco dos meus 15 dias em trazer soluções para colocar os clientes em contato com os produtos e eles terem a garantia que, de fato, não estou só falando aqui, né, mas que eu posso comprovar através do test drive, através dos comparativos, que os carros da Honda Jayco são realmente bastante diferenciados. Esse processo de expansão de ganhar mercado, obviamente, envolve novos produtos. Jayco 5, você falou já que chega entre abril e maio. Jayco 8 chega para ser o carro topo de linha, pelo menos por enquanto. E a minha questão é sobre o Omoda 4. Esse mercado que cresce tanto de SUVs de entrada, com Terra, com Pulse, com Cardian, agora o Kixplay virou Kite. O que você pode falar sobre o Omoda 4, sobre motor? Ele vai ser o primeiro carro a combustão, vai ter motor 1.0 turbo. O que a gente pode esperar se ele será o carro-chefe aí, o líder de vendas na expectativa aí da Omoda Jayco? Eu acho que nessa primeira etapa, Jayco 5, acho que a gente vai ter bastante exposição de marca e um acesso a um novo cliente, né? Já porque a gente está falando em um veículo, assim como a gente tem o Omoda 5 ali, iniciando, né, na casa dos R$150 mil, é um carro que está entregando muita coisa para o mercado, tem sido bastante comentado, inclusive, né, sobre posicionamento de preço, entrega do produto, qualidade, um carro que vai até meados de 180 mil, 180 mil, 184 mil reais, e entrega muito num segmento extremamente já competitivo, que é ali da faixa dos 150 a menos de 200 mil reais, né? Eu acho que o Jayco 5 também a gente tem uma expectativa interessante de volume. Eu acho que vai ajudar muito a marca a trazer clientes também, assim como o Omoda 5 tem trazido nesse momento. Os concessionários estão bastante satisfeitos com o fluxo de loja e a conversão. Jayco 8 vai ser um carro, né, que eu posso talvez adiantar algumas coisas para vocês. Um carro já que a gente trabalha com 7 lugares, é um segmento bastante interessante para ser explorado. Hoje, basicamente, tem no máximo 2 marcas que têm opção. Tem muita gente carente dos 7 lugares, de marcas tradicionais que tinham carros fantásticos, né, que acabaram se perdendo esses 7 lugares. Então, eu acho que a gente vai trazer uma grande solução para o cliente nesse sentido, e é um novo cliente dentro das nossas concessionárias.
E o Moda 4, a minha expectativa é, bom, primeiro, né, eu sou um apaixonado por design, né, e o carro, assim, infelizmente, ainda não tive a possibilidade de estar em contato, mas assisto todos os vídeos possíveis, e cada dia que eu olho esse carro, eu vejo, assim, como brasileiro, né, como consumidor, eu sonharia em ter um carro desse dentro do nosso país, andando nas ruas, e realmente mostrando a força da Omoda Jayco. Então, é um carro que a gente tem uma excepcional expectativa de volume. A nossa perspectiva é lançá-lo a meados do início do quarter 4, do Q4. E em relação à motorização, o que eu posso dizer a vocês é que a gente está trabalhando todas, como eu disse, como estratégia do grupo, né, todas as possibilidades de motorização. Nesse momento, a gente chega com híbridos, mas futuramente com possibilidades de se desenvolver. Então, para vocês terem uma ideia, assim, meus primeiros, é impressionante, né, mas meus primeiros 5 dias úteis do meu trabalho, eu comecei dia 5 de janeiro no Omoda Jayco. Os primeiros 5 dias, a cada dia útil que eu estive na companhia, a cada dia eu fui consultado sobre a possibilidade de um lançamento novo, de uma tecnologia nova, de possibilidades de carros a combustão para determinados modelos. Então, a dinâmica diria assim, eu vou falar a palavra assustadora no bom sentido, é assustadoramente, positivamente impressionante, assim, né? Coisas que eu disse há 2 meses atrás, olha, se eu acho que esse produto poderia ter possibilidade se ele fosse a combustão. Eu recebi um e-mail 10 dias depois do nosso CEO global dizendo o seguinte: Mr. Roger, conforme sua solicitação, acreditamos no seu conhecimento sobre a região e estamos atendendo o seu pedido. Eu falei assim, mas eu não fui nem contratado ainda. Então, essa é a velocidade das coisas. Eu acho que é muito agora a gente discutir, entender possibilidades de mercado. É uma companhia extremamente ágil, com muita motivação de ocupar o espaço, mas o espaço de uma forma consistente, coerente, muito importante. A palavra que eu tenho usado muito esses dias é sobre consistência, sobre chegar ao país, né? Eu praticamente estou pegando uma página em branco, mas que a gente traga muita tranquilidade aos nossos consumidores, muita garantia, principalmente na questão da experiência e garantias em relação ao produto, em relação a pós-vendas, as bases que fazem com que um cliente vá construindo o seu cenário de confiança na marca. Agora, falando em bases, acho que tem 2 questões, né? Quando você fala de carros a combustão, a gente sabe a importância dos carros serem flex no Brasil. Então, quando você está falando aqui para a gente de carros híbridos ou de carros puramente a combustão, inclui o desenvolvimento de versões flex, de motores que possam rodar tanto com gasolina quanto com etanol, certo? Sim, o grupo tem trabalhado nas questões adaptadas às regiões, vamos dizer assim, no nosso caso, seria muito interessante ter os carros, não somente flex, mas obviamente, né, sendo redundante, etanol. Sim, estamos trabalhando na tecnologia e esperamos anunciar no futuro próximo, mas está dentro do escopo do grupo, sim, trabalhar a questão de veículos também né, movidos a etanol. Um carro como o Moda 4, se chegar para ser ali o líder de vendas, ou o carro de grande volume, já falou que talvez possa não ser só a combustão, seria então um híbrido heavy, por exemplo, para brigar ali no mercado com Terra, com Pulse, com esses carros de entrada, mas também, imagina, um híbrido plug-in e levaria muito preço. Então a gente pode talvez pensar num carro de entrada ali com sistema heavy, como o Moda 4? Eu acho que a gente pode pensar em tudo, né? Porque eu acho que vai muito sobre a demanda e a adaptabilidade do que a gente vê no país. É muito diferente, tá? Talvez impressionante, como disse, essa velocidade, mas você precisa até pensar algumas coisas quando você vai falar, porque quando você enxerga possibilidades, você consegue defender para os chineses as possibilidades, não é sobre a dificuldade em fazer. Não existe a dificuldade em fazer. Existe a questão o quanto você vai conseguir atingir de máximo de volumes em quão espaço de tempo e preferencialmente rapidamente. É muito mais como você... Não é sobre a tecnologia. É muito de como você enxerga
cenários de oportunidades de mercado e o que aquele produto consegue cobrir uma área que talvez alguém não esteja atacando ainda e surge como uma possibilidade de... não é dificuldade, pelo contrário. Tem tecnologias para tudo, tem possibilidades para tudo. O que tem que tomar muito, aterrizar mesmo, quais são as batalhas certas para você posicionar uma marca de uma forma correta, para que não haja aquela situação que a gente vê muito acontecendo ainda, né, nas marcas chinesas, e eu não quero isso para o mundo da Jayco, que você começa um carro, depois você tem a sobreposição do outro, depois você, em curto espaço de tempo, você já tem uma sobreposição de tecnologia e de design, e tudo é muito dinâmico na China, mas aqui a gente tem o tempo certo para as coisas acontecerem, eu tenho que tomar muita atenção do ponto de vista de custo de propriedade, depreciação, são coisas muito importantes. Então, a gente precisa pensar que soluções existem de produto, de tecnologia e rápidas. Mas o que faz sentido para a gente criar um cenário para o cliente realmente de acessibilidade, mas não de complicar a vida dele num curto espaço de tempo e ser... Eu não posso ficar testando o mercado, eu preciso ter muita consciência daquilo que eu estou fazendo. A gente sabe que comprar carro no Brasil é um bem, é o quanto a gente trabalha e quantas pessoas trabalham para comprar esses produtos. Ter o cliente sendo atendido por o Moda Jayco é um grande privilégio para nós. Eu preciso ter essa tranquilidade desse respeito a esse valor aplicado na marca para que ele tenha consistência e não perca valores no futuro. Então, a tecnologia, no final das contas, não é sobre ela, é sobre como você aplicar de uma forma correta, né, no Brasil. Agora, muito disso que você falou, né, Roger, dialoga com produção nacional. Por exemplo, ganhar escala. A gente sabe que tem uma hora em que a importação bate num teto, até porque tem barreiras de taxação, enfim, para se evitar isso, para se incentivar a produção nacional. O desenvolvimento de novas tecnologias, o ganho de confiança do consumidor e, consequentemente, evitar que um carro deprecie muito. Tudo isso passa, em alguma medida, pela produção nacional. O Moda Jayco vai produzir no Brasil? Isso já está definido, está em estudo? Sim, a minha vinda para a marca, inclusive, eu recebi a missão também de suportar a companhia nesse momento a se instalar no país, isso é extremamente discutido como um objetivo, né, da Moda Jayco. Então, nesse momento, a gente tem acelerado esse processo. Eu não posso abrir muito as questões de obviamente, quando e como, mas elas irão acontecer ainda dentro desse ano para que a gente evolua no cenário, obviamente, de outras possibilidades, né? O Moda Jayco hoje, como eu disse, o Grupo Chery também tem outras marcas a serem trabalhadas, também teremos outras marcas das quais também serei responsável. Então, de qualquer forma, a gente precisa operar localmente para que a gente ganhe escala, inclusive para que a gente tenha possibilidades de crescer em curto espaço de tempo. Sim, a gente precisa rapidamente dessa implantação. E essa necessidade da produção nacional tem dois pontos que vocês podem construir uma fábrica do zero, podem pegar uma fábrica pronta, que está inativa, e hoje tem também fábrica compartilhada, por exemplo, a fábrica que era da Ford lá em Horizonte, no Ceará, né, que a Troller operava, a Chevrolet vai montar a Spark, né, e a MG também vai montar carros na fábrica. O Moda Jayco tem a pretensão de fazer uma operação semelhante com a fábrica compartilhada, ou é alguma coisa própria, só o Moda Jayco? A gente está trabalhando várias possibilidades, tá? Te diria assim, pela nossa ambição de volumes, a melhor solução para nós seria não compartilhar fábrica nesse momento, e sim ter a nossa própria fábrica, pela nossa ambição de volumes, como a gente enxerga as possibilidades com os nossos produtos, versus o que a gente vê de mercado, versus o que a gente enxerga de futuro, obviamente, para o nosso país. Então, tem todas as soluções podendo ser estudadas, tá? Tem greenfield, ou seja, começar uma fábrica do zero, pode ter. Tem fábricas que a gente poderia entender como possibilidades? Sim, não tem muitas, mas existem também coisas no nosso radar. Te diria que pela nossa estratégia, os caminhos mais corretos seria, obviamente, a gente começar uma operação com uma estrutura um pouco mais ajustada, vamos dizer assim.
mas tudo está sendo tratado, falado, trabalhado, e essas decisões vão ser tomadas no momento certo. Porque vamos dizer assim. acho que construir uma fábrica do zero no momento que vocês precisam se firmar como marca, aumentar o volume, gera muito tempo, né? A gente sabe que levantar uma construção do zero, ainda mais com uma dimensão para uma fábrica de automóveis, demoraria muito. Então, talvez o caminho seja mais para algo já pronto e adaptar a fábrica para a marca. Esses últimos dias foram bastante intensos, apesar de 15 dias. Acho que nesses 15 dias, em prol desse tema, eu já fiz algumas viagens nesse sentido, rápidas, Tá. para a gente poder avançar. Tá? Essa é como a gente enxerga, como a Moda Jayco, né, o grupo global enxerga para o nosso país. A gente hoje, embora a gente está falando de exportação, para vocês terem uma ideia, como o Chery Group Global, nós somos a maior exportadora de veículos do mundo, da China para o mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a 2.800.000 unidades, mas a exportação passa de 1.300.000, 1.400.000. Então, é o 23º ano consecutivo que da China para o mundo a Chery é a maior exportadora. Então, ela já tem esse DNA muito forte de exportação e esse conhecimento sobre a expansão das marcas e as marcas adaptadas às regiões. Mas todo o interesse, obviamente, de se colocar globalmente e, obviamente, aqui no nosso país, com instalação e assim por diante. A gente falou muito de SUV porque, de fato, é a grande tendência do mercado, mas aqui no Brasil a gente também não abriu mão ainda 100% de hatch compacto. Volkswagen Polo, por exemplo, está sempre aí figurando como mais vendido, mas tantos outros vendem muito bem. Vocês vão entrar também nesse segmento de hatch compacto? O Moda 3 é uma possibilidade aqui para o nosso mercado? Aí já é um tema um pouco, talvez seja precoce eu falar sobre ele, mas eu vejo assim, eu vejo como estratégia. Se eu for pensar, assim como eu estou falando sobre a estratégia do grupo da democratização das tecnologias com o plug-in hybrid, né, com os carros, com todos os sistemas, eu também vejo a Omoda Jayco crescendo muito. Olha, só que nessa nossa conversa a gente já falou de Omoda 4, a gente falou de Jayco 5, a gente está falando de Omoda 5, de Jayco 7, de Omoda 7, de Jayco 8. Então, são perfis de clientes que eu enxergo assim, da entrada, vamos dizer assim, né, vamos falar ainda dos 140 mil reais aos 260 mil reais. Então, de alguma forma eu já tenho uma democratização, né, de segmento. Para a gente atingir outros cenários e ir realmente, né, para uma situação de ainda maiores volumes, eu teria que, de fato, pensar num carro de entrada de gama, que dentro do grupo a gente tem possibilidades. Né? Como eu disse, poderia ser com a Moda Jayco, poderia ser com outras marcas. A Chery, como grupo, ela quer crescer, obviamente. Né? Ela quer crescer. E dentro da estratégia de crescimento, a gente precisa também pensar em cenários de acessibilidade a um maior volume, principalmente o volume de entrada. Tá? Projetos nesse sentido, tem estudos, mas trabalhado nesse sentido, acho que vale uma discussão. Mas, ao mesmo tempo, que eu te digo assim, Guilherme, é impressionante. Né? Na indústria, vamos dizer assim, eu não gosto de falar tradicional, mas vamos dizer, na indústria, vamos chamar de ocidental, talvez, né? Um projeto, para vocês terem uma ideia, entre você conceber uma possibilidade de mercado, entre você trabalhar uma possibilidade de mercado, né, enxergar um cenário, são minimamente 2 anos. E a partir do momento que você tem a aprovação de um projeto, você leva mais 5 anos. Então, efetivamente, você tem um carro, os carros que a gente conhece das indústrias ocidentais, são de 5 a 7 anos. Né? A Omoda Jayco, o grupo, os chineses fazem 2 anos e meio. Então, qualquer coisa que eu esteja falando nesse momento, eu não estou falando de 7 anos. Eu estou falando em algo concreto em 2 anos e meio. É impressionante, assim, é muito impressionante essa velocidade. Então, acho que isso traz para nós a cobertura de possibilidades dentro desses cenários. No momento de decisão, e as decisões são mais rápidas, elas acontecem de uma forma assim, impressionante. Como eu te disse, eu discuti 5 carros em 5 dias úteis. Né? Chega uma hora que você fala assim, calma, né? Vamos lá, vamos achar o caminho certo para cá, porque as possibilidades são muito grandes. Né? E os produtos, eles são
de qualidade e muito bem posicionados. Então te dá vontade de falar assim, não, tem todas as possibilidades aqui, vamos para esse cenário que quem não quer carro novo, quem não quer produto novo, mas aí começa aquela outra etapa que a gente está discutindo, né? As tecnologias e a democratização também da gama precisa se encaixar na realidade do nosso país, na velocidade certa, na garantia correta, no sentido de, não garantia, né, como a gente tem de 8 anos no produto, estou dizendo a garantia que a gente tem uma sucessão para o cliente, que o contravalor para ele, o custo, a propriedade, a depreciação, não se afete no sentido de depreciar o carro e aí a gente deixou o cliente insatisfeito com a gente. Não é esse o caminho. Você falou uma coisa que me chamou a atenção sobre o grupo Chery, né? Tem muitas marcas e você citou que talvez possam vir outras para o Brasil sem ser o Moda Jayco. O que você pode falar sobre isso? De futuro ainda próximo. ainda não muita coisa, mas eu te diria, não vou falar talvez a marca, mas eu recebi a missão. Um pouco antes do meu início em janeiro, eu fui comunicado de que eu cuidaria de uma outra marca e essa marca ela vem ainda esse ano. Tá? Dentro dessa estratégia de desenvolvimento agora, também está dentro do grupo. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de Moda Jayco aqui, espero em breve a gente está falando de uma outra marca incrível do grupo que também vai estar dentro do guarda-chuva Moda Jayco aqui no Brasil. Então, além não é só produto, não é só tecnologia, também são novas marcas, novas possibilidades, tem muita coisa legal para acontecer. Pode ditar pelo menos aonde que ela vai trafegar ali, se são carros de entrada, carros mais de luxo? Te diria, são carros não são carros do alto luxo, mas são talvez vamos dizer assim, paralelamente ao que você tem com o Moda Jayco, que você tem, né, os designs bem distintos, né, para os públicos, talvez ela seja uma terceira opção também ali como design. Tá? Agora, acho que até o ouvinte pode estar em dúvida, né? Porque a gente falou bastante da Chery e a gente não falou da Caoa Chery, que evidentemente é uma operação diferente, né? Vocês têm uma operação direta da matriz chinesa, digamos assim, enquanto a Chery aqui no Brasil, ela tem essa parceria com a Caoa, que se tornou a Caoa Chery. Se puder só confirmar então para o ouvinte se é isso mesmo e se existe possibilidade de algum tipo de interação entre essas operações ou são de fato operações completamente separadas? A gente vai ver o grupo Chery de fato colocando os tentáculos por aqui por essas outras marcas, enquanto a operação de Chery fica exclusiva com Caoa. Como é que é essa equação? Se a gente pensar no produto, né, não vamos falar de Caoa Chery, mas vamos falar com todo respeito a isso também, claro, obviamente, o produto está dentro do grupo Chery, né? Então, assim como a gente está falando de Chery, ele está no grupo Chery, então é a marca que avançou primeiramente internacionalmente. Então, a Chery, assim como Moda, assim como Jayco, assim como Getura, assim como outras marcas, estão dentro do grupo. Tá? Especificamente aqui na nossa região, as pessoas se confundem um pouco sobre a questão do... Então, a Chery é Caoa. A Chery é representada através do Caoa, da qual a operação é totalmente apartada, tá? Jayco e Omoda são também dentro do guarda-chuva, mas são uma outra operação, onde o owner, né, o proprietário ali, toda a função, toda a execução, toda a estratégia está dentro da Chery. E a Chery começou a operar no passado distante com a Caoa e segue assim, né? Então, são operações totalmente distintas que não se conectam, apesar de estarem dentro das tecnologias, né, da produção. E sobre futuro, eu entendo que existe espaço para que a gente trabalhe com Moda Jayco e outras marcas, existe espaço para o Caoa também com Chery, e aí são assuntos, obviamente, sempre mais estratégicos, mas está tudo bem assim, está funcionando bem assim. Para a gente fechar, eu queria uma análise sua, Roger, até pela sua experiência toda nessa indústria, porque a gente está vendo muita montadora chegando por aqui, como a gente já mencionou, tanto vocês quanto tantas outras, tem mais uma marca vindo por aí, mas a gente não vê o mercado brasileiro crescendo na mesma proporção, né? Ou seja, as vendas de carros não estão crescendo na mesma proporção em que as marcas estão chegando. Resultado, as marcas estão uma competindo com a outra pelo mesmo nível de vendas. Como é que você, que já está nessa indústria há mais tempo, vê esse cenário? Esse certamente é um desafio, ainda que as marcas chinesas vejam um grande potencial no Brasil, esse é um desafio, né? Não é algo tão simples assim, porque a gente não está ganhando mercado. Sim.
Concordo com você. Eu acho que sempre quando você fala em crescimento, obviamente você tem que analisar o mercado. Então o mercado vem numa crescente constante, o mercado brasileiro vem crescendo aí nos últimos anos em torno de 2,5%, 3%, alguma coisa assim. A notícia boa é que está crescendo, né? Mas não cresce muito. E agora, ainda mais com a chegada de as marcas que chegaram até então e as marcas que ainda vão chegar. E se você não tem crescimento de mercado, e cada uma fala um número mais ambicioso, cada um tem a sua ambição, cada um sabe o seu caminho. Chineses são bastante ambiciosos, obviamente, e têm feito, né, um crescimento acelerado no nosso país. Mas, assim, como eu vejo, eu acho que haverá, naturalmente, uma grande competitividade entre as marcas, principalmente as que chegam, elas estão tirando muito, né, do que existe até então de indústria, porque chegam bastante competitivas, muito bem posicionadas e com qualidade diferenciada. Hoje, quando eu olho, né, eu vou falar obviamente por Omoda Jaco e vai funcionar muito bem esse exemplo. Grande parte, a gente tem o trade-in, que é a avaliação do seu seminovo, onde eu pago um valor para valorizar o seu produto. A gente tem trade-in, no nosso caso de Omoda Jaco, que chega a quase R$25 mil de valorização do veículo usado do cliente. Tá? Grande, eu te diria que 80% do volume que entra hoje de um cliente interessado em adquirir o nosso produto tem vindo da soma das marcas nacionais. Tá? Existe a troca já do carro chinês pelo chinês, sim. Assim como eu estou trocando aqui, eu também posso estar perdendo de um outro lado, perco menos, ganho mais um pouquinho, mas existe. A grande curiosidade do cliente tem sido, de fato, na troca de um carro das indústrias que a gente já conhece por um carro chinês. A minha percepção, então, aí é um rouba-monte mesmo. Tá? A brincadeira é rouba-monte. Acho que, como tendência, tá? O que a gente discutia há alguns anos atrás, mais do que 3 anos atrás, né? Vamos dizer assim, sobre eu não vou comprar um carro chinês, né? Jamais, isso não é uma maluquice, você perde muito dinheiro. Nos últimos 5 anos, o que a China fez em relação aos produtos foi uma coisa impressionante. Tá? Impressionante o que eles fizeram em 5 anos. Tá? Eles se movimentaram muito do que a gente conhece como referência de engenharia, de design de europeus, de americanos, principalmente europeus, levaram engenheiros e muita gente, né, dessa indústria para a indústria chinesa, e hoje os produtos se tornaram incrivelmente modernos, tecnológicos, seguros e fantásticos. Tá? Eu acho que essa tendência agora, o cliente eu vejo assim, eu acho que agora ele perdeu o medo de comprar o carro chinês. Só a sua totalidade não, gente, mas eu estou vendo que etapa a etapa, o cliente hoje, ele está realmente num avançamento forte de perder o medo de comprar um carro chinês. Tá? Minha visão de 32 anos de indústria automotiva. Em breve, o que a gente vai ver agora é não comprar um carro chinês, você não está sendo inteligente o suficiente, porque você tem mais tecnologia, você tem mais segurança, você tem mais robustez, você tem mais conectividade, você tem muito mais conteúdo, mais as tecnologias, né, como nós temos, e além de tudo, com preços muito competitivos. Então vai ficar um pouco irracional, e aí você vai começar a ter outros atributos, como experiência de marca, clientes que falaram bem do seu produto ou não. Eu tenho uma prática, isso eu já tenho alguns anos, em torno eu não é referência, tá? Mas em torno de umas 10, 11 horas da noite, eu começo a ler redes sociais, usualmente das marcas que eu trabalho, para saber o que os clientes estão falando. Tá? E estou dizendo aqui o que está acontecendo de fato. Tenho olhado muito, por exemplo, o Omoda Jaco. O que está acontecendo agora? Né? E isso é uma prova da minha teoria. Tem os haters natural que falam, não compra esse carro, você é maluco, você vai perder dinheiro. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, com a gente nesse momento vários clientes que compraram, isso não é comum. Tá? Isso é um grande sinal. Visite as redes sociais, só vocês entrarem lá nos nossos posts de Omoda Jaco. Você vai ver vários clientes falando assim, eu comprei, eu gostei,
o melhor carro que eu tive na minha vida, eu vi vários ontem assim, então não é comum de um cliente ir lá e defender uma marca sem você ainda ter força de marca, Uhum. né? Nós estamos falando de um ano de uma marca. Isso mostra que, vamos colocar a essência da situação, os produtos são muito bons. E aí quando você tem produto bom e bom posicionamento, dali para adiante é confiança e experiência. E, obviamente, o pós-vendas. Então, eu acho que, como tendência, as coisas devem mudar e estão mudando até mais rápido do que eu imaginava. Eu fico lembrando aqui, em 2014, Salão de Pequim era basicamente um salão de cópias. Agora, a gente tem uma indústria chinesa, de fato, mudando muito, né? Protagonista nessa indústria toda. Então, certamente você volta aqui para contar outras novidades para a gente em breve. Olha, então eu vou voltar muitas vezes aqui, com o maior prazer. Que então, bom. Temos um combinado. Roger Coraça, vice-presidente executivo da Omoda Jayco, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, André. Prazer estar com vocês. Grande abraço aos ouvintes. Sucesso a vocês todos. Um ótimo ano. Obrigado. Obrigado. Valeu, hein, André. Até a próxima. Até. É isso, CBN Auto Esporte fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode assistir em vídeo ao CBN Auto Esporte no YouTube da CBN ou então no Spotify. Lá tem as imagens de alguns dos carros dos quais a gente falou por aqui, para você entender um pouco melhor de cada um desses produtos. CBN Auto Esporte volta na programação domingo às 9 horas da manhã e você também pode ouvir em podcast, no site, aplicativo da CBN e em todas as plataformas. A gente teve os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves e também a edição do Rafael Furugen e do Renato Barcelos. Obrigado pela sua companhia e até mais. CBN Auto Esporte.